Fala galera, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre qual o melhor jeito, ou o jeito certo de iniciar o método de ciclos operando Lei ao Correct Score. Lei ao CS, para quem não sabe o que é o CS, é o resultado correto, é o placar correto no mercado da Betfair. Eu vou comentar com vocês aqui qual é o melhor jeito que eu acho para quem queira tentar fazer o Lei ao CS, Lei ao Correct Score, utilizando o método de ciclos, Eu já mostrei aqui alguns vídeos onde eu consigo operar o método de ciclos no Lei ao Correct Score, consigo ir já algumas vezes fechar até o ciclo 5, sem quebrar. Multipliquei stake por 8 e tem muita gente que fica me mandando mensagem no privado, perguntando algum detalhe ou outro, aí para me responder todo mundo de uma forma mais geral, eu vou dar aqui algumas dicas, Não são receita de bolo, Pode ser que funcione para um, para outros não, ou alguém incremente alguma coisa, ou alguém acha que uma coisa ou outra não tem tanta necessidade, não tem tanta relevância, enfim, eu vou dar algumas dicas aqui. Assista esse vídeo até o final, creio que vai te ajudar, pelo menos vai clarear o seu caminho aí mais ou menos, tá beleza? Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, é só clicar nesse botão do lado direito aí da sua tela. Se você está assistindo já, é o terceiro ou quarto vídeo que você assiste aqui do canal e não é inscrito ainda, pô, dá uma moral aí, já está assistindo o segundo, terceiro, quarto vídeo aqui e ainda não é inscrito, deixa aí seu like, deixa seu comentário e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Pessoal, eu vou abrir aqui, eu vou tentar fazer esse vídeo o mais curto possível. Coloquei aqui o jeito certo de iniciar, ciclos no Lei ao Correct Score. Primeira coisa comece com pouco dinheiro. É que isso aqui, começar com pouco dinheiro, ele está relacionado à gestão de banca e também está relacionado com a questão do porquê que a gente sempre fala começar com pouco dinheiro. Porque muito provavelmente, você logo de cara não vai conseguir, já na primeira tentativa, ir lá e já fechar todos os ciclos, Já passar pelo ciclo 1, 2, 3, 4, 5 e pá, fechou todos os ciclos sem quebrar. Muito difícil fazer isso de primeira, Talvez na segunda, na terceira, na quarta, conforme você vai tentando, uma hora você consegue. Mas na primeira é bem difícil porque vai ter coisas que vão acontecer que talvez você não está acostumado com um certo tipo de situação. E eu vou falar sobre essas situações aqui. Então, qual que é a gestão de banca que eu indico? Por exemplo, se sua banca é pequena, que eu coloquei na capa, até como chamada, para quem tem uma banca pequena, por que eu falo para as pessoas que têm banca pequena? Porque normalmente as pessoas têm mais dificuldade de fazer gestão, porque a pessoa já tem uma banca pequena e ela não quer colocar ali um stake muito pequena, porque aí mesmo que dê um lucro em porcentagem igual ao de outra pessoa, mas ela vai ver um valor financeiro, um valor em dinheiro, um valor pequeno, então a pessoa acaba meio que desanimando de seguir uma gestão quando a banca é pequena. Então eu trouxe aqui algumas ideias. Por exemplo, se você tem uma banca de R$ 100, você não vai pegar os R$ 100 e fazer o método de ciclos com a stake inicial de 100, por causa de dois motivos. Vou abrir para vocês aqui. Ó. A stake inicial, se você pega a sua banca toda e coloca aqui de 100, por mais que você consiga avançar para o ciclo 2, para o ciclo 3, do ciclo 3 em diante, você vai ter um aumento de stake e na hora que chegar aqui no meio do ciclo 3, no ciclo 4 e no ciclo 5, muito provavelmente, mas muito provavelmente você vai sentir o peso do dinheiro. O que é o peso do dinheiro? Uma coisa é você estar colocando um stake de 100 dentro do mercado. Outra coisa é você estar colocando um stake de 300, 400. Só para você ver, o ciclo 5 você começa com a stake inicial de 300 e vai até 600. Então, muito provavelmente, se você não tem costume de trabalhar com essa stake, você vai sentir o peso e vai travar. Ou vai travar e aí você vai ficar com medo de continuar e vai parar, que é a melhor coisa a se fazer caso você tenha essa sensação. Ou vai te deixar suscetível a fazer alguma coisa errada e acabar quebrando aqui no ciclo 4, ou no ciclo 3, ou até no ciclo 2. Então, por que eu indico começar com pouco dinheiro? Primeiro que você nunca pode começar, se sua banca total, por exemplo, é de R$ 100, nunca coloque só, dá um all-in ali no método de ciclos, coloque sua banca inteira. Divida essa banca, por exemplo, eu dei uma sugestão aqui, pega uma stake, pega uma banca, vamos supor que sua banca é de 100, divida aqui em 5 stakes de 20.
Porque essas 5 stakes de 20, você vai ter 5 tentativas para você operar o método de ciclos. Então você vem aqui, pega aqui, opa, minha banca é de 100, eu vou fazer o método de ciclos stake inicial com 20. Beleza, você vai começar com 20 e caso você não consiga, por exemplo, você quebre aqui no ciclo 1, o ciclo 1 é o único ciclo que você, se você não conseguir fazer ele, se você quebrar, tomar o full head ali da stake, você fica no prejuízo. E você não fez lucro nenhum ainda no ciclo, mas você vencendo aqui, conseguindo passar do ciclo 1 para o ciclo 2, você já não tem prejuízo, porque você já começa o ciclo 2 com o lucro do ciclo 1. Então você já está ali free betado, vamos dizer assim. E assim por diante. Conforme você for avançando, você vai agregando muito mais lucro. Mais para frente eu vou falar sobre quanto que dá de lucro cada ciclo. Mas a intenção quando dividir a stake em 5, 5 de 20 ou 4 de 25, né? Você, Léo, 20 eu não quero, mas dividir em 4 de 25 também pode ser, para fazer o método de ciclos. Não tem problema. Eu creio que também 4 de 25 é uma gestão razoável, né? Mas eu prefiro, por exemplo, 5 de 20 porque você tem mais tentativas. Vamos supor que você tentou o ciclo 1 e por alguma coisa você quebrou no ciclo 1, não conseguiu nem passar para o ciclo 2. Você vai ter mais 4 tentativas. Né? Em 4 tentativas eu tenho certeza que em uma delas você vai engatar e vai conseguir avançar aí para os próximos ciclos. Entendeu? Agora, se você tiver com a stake toda, eu estou aqui com a minha banca toda, né? Não a stake toda, eu estou com a minha banca toda, o meu saldo todo da Betfair é R$100, eu vou fazer o método de ciclos com 100. E você toma um gol ou algo do tipo, toma um full head aqui da stake, acabou, você está fora do jogo, aí você vai ter que depositar, etc. E às vezes você não pode depositar agora, tem que esperar virar um mês, aí você deu um atraso aí. Então, faça uma gestão de vida aqui, essa banca de 100, né? Eu estou chutando 100 aqui, mas se sua banca for 200, você divida ela em 5 pedaços ou em 4 pedaços, e aí você pega um pedaço dela e vai tentar fazer o método de ciclos, entendeu? Então, eu faria isso. Então, é um jeito certo de iniciar. Então, eu já comecei aqui começar com pouco dinheiro e fazer essa gestão. É bem importante porque vai te dar sobrevida até você pegar um cacuete ali de fazer o método da forma correta e aí cada vez mais você conseguir ir avançando os ciclos, até que vai ter uma hora ou outra que você vai conseguir fechar os cinco ciclos ali sem quebrar, que aí, quando isso acontecer, a gente vai falar sobre isso aqui também, você já vai estar em outro patamar de trade, mas até isso acontecer, você não vai estar ali correndo o risco de estar com a gestão de 50% ou de 100% da banca, e aí se você tomar um head ou outro, você está fora do jogo. Tá beleza? Aqui eu coloquei uma observação, um stake para cada método, porque vocês podem ver aqui que eu utilizo no Correct Score três estratégias, que é o lei goleada curta exposição, o lei goleada longa exposição e o lei ao placar limite. O que é o placar limite, pessoal? Só para deixar aqui uma observação para vocês. Placar limite, vamos supor que tem um jogo que está 1-1 e está ali no segundo tempo, caminhando por 75 minutos. Quais são os próximos placares possíveis? Se o jogo está 1-1, Cruzeiro e São Paulo está jogando, está 1-1. Próximo placar possível é ou 2-1 Cruzeiro ou 2-1 São Paulo. Caso o Cruzeiro faça o gol, 2-1 Cruzeiro. Caso o São Paulo faça o gol, 2-1 São Paulo. Esses são os placares limites, né? E a gente vai trabalhando esses placares, né? Conforme o tempo vai avançando, esses placares, por exemplo, 2-1 Cruzeiro ou 2-1 São Paulo, ele começa a subir e a gente vai aproveitando algumas oportunidades ali, mediante alguma aflição, etc. Então, essas 3 estratégias, eu opero elas tudo na mesma planilha, né? Vou mostrar para vocês aqui que eu tenho uma planilha que eu estou utilizando ela aqui. Eu comecei no dia 3. Vocês podem ver, fiz lei goleada curta exposição, lei goleada longa exposição aqui no ciclo 1, que eu comecei no dia 3 e finalizei no dia 5. Depois daqui eu fiz o lei goleada longa exposição, placar limite, né? Então aqui eu utilizei as 3. E aqui no ciclo 3
eu estou aqui, fiz lei goleada longa e curta exposição, ainda não operei o lei ao placar limite. Então, por que que eu aconselho, às vezes, a fazer aqui, igual eu citei aqui, um stake para cada método? Porque você não sabe qual que vai ser o método que você vai conseguir se desenvolver melhor. Então, e muita gente, no início, quando está fazendo o método de ciclos, a pessoa quer ver a coisa funcionar. Eu vou dar um exemplo. Uma vez você é top de linha, tu é bom pra caramba fazendo lei ao placar limite. Mas no lei goleada você não está acertando a mão, está entrando e pagando muito ataque, não conseguindo sair a tempo, etc. Está dando um mole ali na hora de fechar e está tomando uns gols. Às vezes, aí você fica quebrando ciclos, porque de 3 estratégias, tem 2 talvez que você trabalhe de boa, e tem uma que você não está acertando a mão, e ela que está fazendo você não avançar os outros ciclos, porque você acaba tomando um gol naquela determinada estratégia que faz você quebrar um determinado ciclo. Então, até você ver em qual estratégia, se é o lei goleada curta exposição, se é o lei goleada longa exposição, se é o lei ao placar limite, até você ver em qual estratégia que você é realmente bom, que você realmente ganha dinheiro com ela, é bom fazer separado, porque você abre uma planilha dessa daqui, ó, dá um exemplo. Você pega uma planilha dessa e coloca aqui só o lei goleada, curta exposição, e aí coloca ali a sua stake de 20, por exemplo, ou de 25, e aí você pega lá, abre uma outra planilha, faz uma cópia da planilha, coloca lá o lei goleada longa exposição, e aí você vai abrir uma terceira planilha e colocar lá o lei goleada, o lei ao placar limite. E stake igual, 20 ou 25 reais para cada uma delas. E aí você vai operando elas de forma separada. E aí lá na frente, daqui uns 2, 3 meses, que eu sugiro, né, de tempo, para você ver o que tem funcionado melhor, o que não tem. E você pode depois começar, pô, eu opero bem o lei goleada curta exposição, eu opero bem o lei goleada longa exposição, e o placar limite é que eu não tá me trazendo dinheiro. Você pode juntar essas duas que você opera bem em uma mesma planilha, e o outro você deixa ele separado. Já se você quiser ainda tentar fazer ele funcionar, você deixa ele separado para ele não atrapalhar a evolução, né? Para ele não entrar ali no meio e às vezes atrapalhar você chegar no ciclo 5 e fechar todos os ciclos, entendeu? Mas se talvez você opere, por exemplo, opero bem o placar limite, opero bem o lei goleada longa exposição, mas o lei goleada curta exposição eu estou ruim. Então, eu puxo aqui e estou perdendo dinheiro no lei goleada curta exposição. Depois de 3 meses que você puxar o relatório e chegar a essa conclusão, você pode ir lá e fazer. Colocar o lei goleada longa exposição e o placar limite na mesma planilha, que você pode operar os dois na mesma planilha, e o lei goleada curta exposição na planilha separada, com stake mais baixa, ok? E ele não atrapalha você a vencer o ciclo 1, 2, 3. Agora, você coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5 estratégias, tudo na mesma planilha. Você é bom em algumas e em outras nem tanto. Talvez aquelas que você não é tão bom, que ainda falta ajustar alguma coisa e tudo, e você está tomando muito hedge naquela, ela é aquela que te atrapalha às vezes vencer o ciclo 2, 3, 4, 5 e fechar os ciclos, entendeu? Então é uma ideia, né? É só uma sugestão que eu dou para vocês aí. Né? 3 meses passa num estalar de dedo, até só para fazer uma analogia, né? Há pouco tempo atrás nós estávamos na virada do ano, Natal, virada de ano, etc. E hoje nós já estamos aqui em novembro e o ano passou rápido e graças a Deus nós já vamos aí para, se Deus quiser, uma virada de ano. Então é uma sugestão, um stake para cada método. Isso também eu indico para quem opera às vezes match odds, a pessoa faz lá lei favorito no primeiro tempo, lei zebra no primeiro tempo, lei favorito no segundo tempo, lei zebra no segundo tempo. E às vezes a pessoa às vezes junta aquilo tudo numa mesma planilha e às vezes ela trabalha bem o lei zebra no primeiro tempo, talvez ela trabalha bem o lei favorito no segundo tempo, mas talvez o lei favorito do primeiro tempo ela não acertou ainda a mão, né? Não conseguiu achar dinheiro ali no lei favorito do primeiro tempo e está operando junto com outras que são boas. Aí fica tomando gol, por exemplo, do favorito no primeiro tempo, atrapalhando as outras estratégias caminharem, porque você está operando tudo junto.
e pode acontecer, né? Então, de início, façam uma planilha para cada estratégia, para cada método, e aí você vê o que vai funcionar ou não, para depois juntar tudo numa planilha só. E tenha métodos e critérios, né? Siga o método eu tenho aqui o método do lei goleada de curta exposição. Vai lá, você tem critério de quê? De tempo, após os 70, o mercado tem que estar com aflição, etc. Siga o método, siga o critério, não fuja nada, não tenta fazer nada fora do que está ali dentro do seu método e dentro do seu critério. Pessoal, outra ideia aqui, né, outra dica é você operar só em mercado que tem liquidez e fluidez. Eu até coloquei aqui entre parênteses aflições. O que é o mercado com liquidez e fluidez? O mercado com liquidez é aquele mercado que já transacionou ou está transacionando bastante dinheiro. Você vê ali a quantidade boa de dinheiro entrando e saindo, entrando e fechando posição, né? Entrando e saindo não, só entrando, né? O mercado com fluidez é um mercado onde as odds estão oscilando, não está aquele mercado onde... Vou dar um exemplo, você vai abrir um mercado, um lei goleado de um jogo sem liquidez e sem fluidez, do Campeonato Espanhol da segunda divisão. Pega um jogo lá dos times que estão lá na zona de rebaixamento. Você abre o placar correto lá e vai lá no lei goleada, pode estar um jogo lá com o time vencendo por 2-0, você vai ver que é mercado parado. Pisca pouco, não tem muito dinheiro sendo transacionado, sendo correspondido, etc. Você vai lá vamos supor, você vai lá para o lei goleada, você abre ali, você vê quanto que já foi correspondido. Às vezes, eu vou dar um exemplo, às vezes já foi correspondido lá 20 mil, e aí você fica olhando, pô, o jogo tá rolando, tem 20 mil correspondido. E passa 1 minuto, 2 minutos e nada de sair dos 20 mil. Daqui a pouco vai dar 20.300, se alguém correspondeu lá R$ 300 entrando num back, num lay. Então isso é um mercado sem fluidez, sem aflição, uma liquidez ruim, mercado parado, mercado que não se movimenta muito, mercado onde está ali, vamos dizer assim, numa velocidade de cruzeiro, praticamente vai começar a subir ali a conta-gota. E por que a gente tem que escolher um mercado que tem um mercado mais agitado, um mercado que tem mais aflição, que tem oscilação, etc. Para você ter condições de sair da sua posição, porque a gente entra no lei goleada, a gente não entra para ficar, teoricamente, né, posicionado por muito tempo. Até meu lei goleada de longa exposição, ele é um longa exposição de 2 ou 3 minutos. Ele não é um longa exposição de 20 minutos. Então, eu tenho que ter um mercado com alguma aflição, fluidez, subindo, etc., para que eu consiga, depois que eu entrar, eu tenha dinheiro para me sair numa odd acima, entendeu? Agora, vamos supor que tem um mercado que não tem aflição nenhuma, que não tem nenhuma fluidez, com a liquidez ruim, eu vou lá e entro. E aí eu fico ali, pô, e agora para me sair? Não aparece dinheiro em cima, tá com um gap para me fechar minha posição, para mim, caso sair fora do risco, tem que ir lá embaixo, fechar num head bem maior. E aí, pô, que jogo ruim, né? Então, vamos procurar jogos onde tem uma liquidez boa, uma fluidez boa, né? E a gente tem que olhar só para o mercado. Eu já vi muito jogo de time grande, teve um jogo que eu vi que eu estava fazendo com a galera lá no Discord, eu não lembro, era um jogo não sei se era Juventus e Milan, alguma coisa assim, e a gente foi fazer o placar limite. Eu acho que era Juventus e Milan, não lembro bem. E o mercado estava ruim, o mercado estava meio parado, etc. E não tinha muita fluidez. Tinha liquidez, né? Porque a liquidez às vezes foi até pré-live, pré-jogo. Mas durante ali não tinha muita correspondência. Estava, né, tendo algum dinheiro correspondido, mas não igual a gente gosta e tem costume de ver. Então estava um mercado bem ruim para a gente tentar aproveitar alguma coisa. Então a gente não tem que ficar olhando camisa, pô, é Milan e Juventus, o mercado observa, para você ter noção ali o que é um mercado que tem ali fluidez, né? Aflição é só você ver se está piscando muito. Piscando muito vou dar um exemplo, tá piscando ali a 3,80, 3,50 tem um gap e fica aquela piscação, 3,80, 3,50, 3,80, 3,50, 3,60, 3,70, pá, e fica naquele trem. E esse é o mercado com aflição, com fluidez, que sobe, desce, o time que está melhor vem atacar, ele vem, desce, te busca lá embaixo, daqui a pouco o time não conseguiu fazer nada com a bola, você foi correspondido e ela já subiu lá para
né, uns 6 ticks acima, e você já fecha lá com o seu lucro e aquela loucuragem. Então, o mercado com liquidez, fluidez, aflições, é um mercado que tem esse tipo de movimento. Caso você ainda esteja em dúvida, talvez não ficou bem explicado aqui em palavras, eu tenho uns vídeos aqui no meu canal, que é esse aqui, ó. Vocês podem ver lá depois, esse lei goleada aqui, ó, esse vídeo aqui com essa capa verde, lei goleada é do jogo do Juventude e Fluminense, aqui vai te dar uma noção boa. Aqui também no Manchester e Liverpool vai te dar uma noção do que é um mercado com aflição. Esses jogos aqui são de trade na prática, pessoal. É o jogo rolando, eu com o mercado aberto, e vocês vão ver o que é um mercado com aflição. Então aqui tem Juventude e Fluminense, Manchester e Liverpool. Aqui nesse vídeo aqui também eu tenho mais uns três ou quatro exemplos na prática de mercado ali com uma certa aflição. Jogo do Brasil e Peru também, mesma coisa. Tem esse jogo aqui, ainda eu consegui gravar o jogo e colocar o jogo do lado da tela ali, do lado do mercado. Consegui gravar e postar sem dar nenhum problema. Então vocês têm aqui para tirar a dúvida, né? O Léo tá falando de aflição, mas o que é realmente o mercado aflito? Vem para esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui do Fluminense e Juventude foi uma loucura. Esse aqui é a aflição pura. Beleza? Pessoal, se está assistindo o vídeo até agora, se inscreva no canal. O canal já está aí com mais de 2.800 pessoas. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar aí a mais e mais pessoas e que a gente consiga crescer o canal cada vez mais, tá beleza? Conto com vocês. Outra dica que eu dou aqui, né, o jeito certo ou o melhor jeito de iniciar os ciclos no Lei ao Correto Score é você cada vez mais aprender, né, procurar aprender, estudar leitura de mercado, né? Aí eu não vou aprofundar aqui porque não é um vídeo específico de leitura de mercado, até porque eu não sou o melhor o melhor cara assim, né, para falar sobre leitura de mercado. Eu sei ler o mercado, mas para me fazer essa leitura, para me passar esse conhecimento, essa leitura, tem que ser um cara com a didática melhor, que tem ali uma explicação bem mais técnica, bem mais raiz ali, e eu acho que eu não tenho ainda essa condição de explicar sobre leitura de mercado igual outras pessoas que também fazem o Lei Goleada. Tem como o Rafael, que faz parte do nosso grupo, né? O Rafael Durães, e muita gente chama ele lá no Telegram, ele faz parte lá do Telegram ou do nosso Discord aqui, e ele dá uma aula, né? Uma puta de uma aula sobre leitura de mercado. O Carlos também, Carlos Neto, também dá uma aula absurda também de leitura de mercado. Eu até hoje, eu continuo estudando leitura de mercado. Eu sempre observo ali uma áudio ou outra movimentando, anoto alguma coisa que eu vejo de diferente, né? E por que eu acho que aquilo aconteceu. E algumas coisas é normal, a gente às vezes sabe fazer, mas para explicar, às vezes a gente mais complica do que explica, né? Mas eu aconselho aqui o jeito certo de iniciar para você fazer os ciclos no Lei ao Correto Score, é você fazer que cada vez mais estudar a leitura de mercado, e aí dentro da leitura de mercado você vai entender que as resistências, né, quando que o mercado está tendo resistência, normalmente as odds de valor redondo, né, sempre tem uma resistência ou outra, né, às vezes acaba não tendo, mas na grande maioria das vezes tem. A odd vai ali 3,60, 3,70, 3,80, 3,90 e chega em 4, que é uma odd redonda, por isso que eu coloquei aqui odds de valor redondo. Ela acaba batendo e voltando a 4, bate 4 e volta, bate 4,1 e volta, e fica ali lateralizado algum tempo ali, até que na hora que ela começa a romper, 4,2, 4,3 é a hora que ali ela vai embora, ali ela já não vai voltar tanto. E ali ela rompeu, quebrou a resistência, né? Então você vai prender, na hora que você estiver estudando leitura de mercado, na hora que você abrir um jogo ali, você vai reparar que essas coisas acontecem, né? Aqui o rompimento, né? Quando ela rompe, o peso do dinheiro, às vezes você vai, tá ali para ser correspondido, mas tem um caminhão de dinheiro em back ali, vamos supor que do lado do lei, na sua ladder ali, né? No seu mercado,
tem ali uma tripinha de dinheiro, né? Stakezinho de 50, 100, 50, 100, 50, 100 no lei. E do outro lado tá ali uns 1K, 2K, 5K. Então, ou seja, está tendo uma resistência absurda em vista do dinheiro que tem aqui, do peso do dinheiro em back, o peso do dinheiro em lei, está mostrando que o back está fazendo uma resistência que aquela odd não vai subir. Ou ela vai ficar ali, ou dependendo do que acontecer, ela vai até descer. Então, tem que observar, estude também essa questão do peso do dinheiro. A gente consegue perceber quando que vai aquela resistência está começando a ser diluída, né? Está começando a ser quebrada e até que ela desaparece e aí aparece o movimento de rompimento ali daquela determinada odd que criou ali uma certa resistência. Normalmente tem uma resistência pela questão de tempo, onde o mercado tenta segurar um pouco, porque correu demais, então ele tem que segurar. Até às vezes a leitura de jogo faz também ter essa resistência. Né? Às vezes o time que está ligando por 2 ou 3-0, ele está em cima, está querendo fazer o quarto gol, então o mercado acaba, o pessoal entrando em back ali, né, para tentar pegar esse quarto gol, ou o terceiro gol, se o jogo tiver 2-0, e aí cria uma certa resistência. Então existem vários motivos, né, que se criam ali umas resistências. A leitura de mercado também tem a questão das viradas de tempo, né? Normalmente, quando virando do 59 para o 60, do 69 para o 70, do 70 para o 80, normalmente também é um momento onde o mercado dá uma esticada, anda mais um pouco, né? Dá uma virada de tempo, às vezes acontece do mercado dar uma subida boa, né? De alguns ticks, né? E é bom observar isso. Então, não vou aprofundar nessas coisas, mas é ficar prestando atenção nisso. Leitura de mercado, odds de resistência, odds de valor redondo, quando vai romper, peso do dinheiro. Então, o jeito certo de você iniciar o método de ciclos no Lei ao Correto Score, porque isso aqui vai te ajudar a fazer todos os ciclos aí e ter uma boa probabilidade de não quebrar em ciclo nenhum e fechar todos os ciclos sem quebrar e multiplicar stake por quando você termina aqui, ó, você sai de R$ 20. Você tem um stake inicial de 20, se você colocou lá uma banca de 100. E você foi até o ciclo 5 sem quebrar, você vai ter um lucro teórico aqui, né? Aqui está teórico porque é o possível lucro, né? Não é um lucro feito, por isso que na planilha está escrito teórico. De 190. Então, se foi 190, né? Você tira os 20. Então, o stake inicial deu R$ 170 de lucro. Você fez 170 com stake de 20. Isso corresponde a 850% de lucro em relação à stake inicial. Né? Ou seja, você fez 8 stake e meia no mínimo quando você termina todos os ciclos. Outra dica, leitura de jogo. A leitura de jogo aqui é até para observar se vai ter uma resistência ou não, mas é mais importante, na verdade, para você calcular o risco, né? Porque às vezes tem aquele jogo onde... Eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz alguns jogos da Atalanta alguns dias atrás, uns 2, 3 jogos da Atalanta praticamente na mesma semana, ou com diferente de uma semana de uma semaninha de um para o outro, onde a Atalanta ganhando por 3-0, e aí ao invés dela se comportar da maneira que normalmente um time que está ganhando de 2-3-0 se comporta, que é o quê? Tira o pé, já começa a cadenciar o jogo, toca para lá, toca para cá, não. A Atalanta estava marcando pressão e tal, parecendo que precisava de tirar saldo, de fazer 4, 5, 6. E aí é um jogo que você está no limite, né, ali do lei goleada, porque o jogo já está 3-0. Você tomar o quarto gol, se estiver dentro do mercado, você toma full hedge de stake. E aí é um risco que você tem que calcular se o comportamento de um determinado time é baseado na leitura de jogo, você vai ver comportamento, altura de marcação, posse de bola ofensiva, como é que o time está criando, etc. Se o time já está começando a cadenciar o jogo, aí você vai calcular se é um risco baixo de você tomar um gol contra a posição, se é um risco médio ou se é elevado, porque um elevado é como? É aquele time que, vou dar um exemplo, a Atalanta, não lembro se foi a Atalanta e Lecce, ou Atalanta e Verona, não lembro, mas foi a Atalanta contra um time lá da parte de baixo,
E o Atalanta ganha de 3-0 e jogando como se estivesse 0-0. E a Atalanta, toda vez que ela recuperava a bola, ela criava uma situação clara de gol, né? E aí era uma situação bem arriscada você ficar, às vezes, plantado para ser correspondido, etc., porque às vezes você é correspondido no momento que o time, a zebra perde a bola e aquele time favorito consegue verticalizar o jogo, né? Com 2, 3 toques já está lá dentro da área tentando finalizar, você corre de ficar pagando ataque. Então, a leitura de jogo é para você considerar, por exemplo, opa, esse jogo aqui está com risco baixo, o time já tirou o pé, o time já está começando a cadenciar o jogo, etc. Não que por causa disso eu vou ficar pagando ataque desse time, né? O time passou do meio de campo, eu estou fechando a posição. Mas, quando você vê que o time já está com um comportamento de tirar o pé, tá satisfeito com o resultado, etc. Enfim, e aí é um risco baixo. Você faz aquele movimento, o mercado tiver com aflição, etc., com liquidez e fluidez, você entra com mais tranquilidade e você vai calcular se o risco é médio, se o jogo está lá e cá, você está tendo oportunidade, o risco elevado é aquele jogo onde praticamente todo momento que o favorito, né, que é o time que teoricamente está ali quase fazendo o quarto gol do lei goleada, ele todo momento ele está conseguindo criar alguma jogada de perigo. Então, a leitura de jogo é para calcular, né, vamos dizer assim, baseado no que você está vendo na tela ali, né, igual eu sempre comento com o pessoal aqui no Discord. Esse aqui é o nosso Discord, pessoal, eu opero junto com a galera aqui. Nem todo mundo que está aqui no Discord opera o lei goleada, mas tem muita gente que opera. Que também não é obrigado o cara que entrar no grupo aqui a operar o lei goleada só porque eu opero, porque tem mais gente que opera, tem outras pessoas que fazem outras coisas aqui totalmente diferentes. Então, eu compartilho a stream aqui com a galera e nós estamos assistindo o jogo, e aí o mesmo jogo que eu estou assistindo, a galera também assiste, né, através da minha stream, compartilhado aqui, e a gente vai comentando, pô, esse jogo tá arriscado, esse jogo tá tá de boa, esse jogo tá muito arriscado, o time tal tá praticamente não deixando a gente entrar, porque a zebra não fica com a bola e a gente, na hora que tenta entrar, a zebra já perdeu a bola e o favorito já tá com a bola no pé novamente. E o favorito não tá cadenciando o jogo, ele já pega na bola e já vai lá criar uma aposta ofensiva. Então a gente sempre troca ideia ali, né? Às vezes um tem uma visão, o outro tem outra e a gente chega ali. Mas isso ajuda bastante. O tempo de jogo que normalmente a gente começa a operar o lei ao placar limite, um lei goleada, né? Normalmente é após os 60/65 minutos de jogo. É onde o mercado já está ali fazendo a curva e já vai começar a pegar o rumo de subir a montanha, porque ele tem que subir. Eu sou sincero, o lei goleado, às vezes eu opero até antes dessa minutagem. Por exemplo, um time que terminou o primeiro tempo ganha de 2-0. Dependendo do momento que ele faz o gol ali no primeiro tempo, 2-0, dependendo do movimento da odd, eu começo a operar o lei goleado desde o primeiro tempo, entendeu? É lógico, eu sei que no primeiro tempo ali a subida não é tão forte, porque ainda está no primeiro tempo, o fator tempo empurra a odd, mas ainda devagar. Tem o fator do time ainda ter bastante tempo ainda para fazer o terceiro gol e depois fizer o terceiro, quarto gol, então o mercado não sobe muito. Mas vamos colocar aqui, se você vai iniciar, né? Eu aconselho para você que vai iniciar, sempre que você for operar o lei goleada, curta exposição, longa exposição ou o placar limite, para você que está iniciando, comece operando de início após os 65 minutos, 70 em diante. A ideia aqui é o seguinte: após os 60, 65 minutos, você começa a observar o mercado e você viu que ele começou a subir, já está ali a 3, daqui a pouco 3,20, está 3,30, o mercado agora está subindo. Aí você começa a operar e vai tentando pegar ali, acumular seu lucro. Depois, se você já tiver calejado, já tiver ali com alguma expertise ali no mercado, você já sabe como é que o mercado funciona, como é que o mercado não funciona, etc e tal, aí você opera às vezes antes dessa minutagem, que você já vai ter controle ali sobre o que fazer e o que não fazer. Mas de início, se você é iniciante no método de ciclos
no Lay ao Correct Score, eu aconselho, né? E segue quem quer, dos 65 minutos em diante. Tanto o Lay goleada quanto o Lay ao placar limite. É só uma ideia que eu estou dando para vocês aí, tá beleza? Pessoal, também aqui o jeito certo de iniciar os ciclos no Lay ao Correct Score é controlando a ganância. Por isso que eu coloquei aqui controlar a ganância. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui na minha planilha. Vocês podem ver o ciclo 1 aqui, por exemplo, que eu tenho aqui um objetivo de 6,5%, mas eu não sigo ele à risca, porque esse 6,5% aqui, eu cheguei a esse valor porque das outras 2 vezes que eu terminei todos os ciclos, o ciclo 5, quando eu fui somar a porcentagem, né, eu fui fazer isso aqui, ó. Peguei de todos os ciclos, deu aqui 73%, eu dividi por quantidade de entradas e tudo, mais ou menos cada entrada minha estava dando uma média de 6,5%. Então, isso foi eu juntando as 2 planilhas passadas que eu fechei o ciclo 5 2 vezes, né, praticamente seguido. E aí eu falei, pô, já que eu faço 6,5% na média, vou colocar aqui só como, vamos dizer assim, parâmetro, né? Mas eu não sigo o objetivo, eu deixo meu objetivo em aberto por causa do seguinte: esse 6,5%, às vezes, em um clique, a gente consegue pegar. Eu já peguei 6,5% num clique, até mais. Eu peguei, saiu o gol, a hora desceu, eu plantei lá embaixo, o mercado me buscou. Daqui a pouco ele já voltou e 10 chiques acima e eu já estava lá com 6, 7%. E você fecha a posição ali e acabou o trade, aí o mercado vai continuar ali com aflição, com movimentações super top para você continuar pegando lucro e você vai ficar de fora. Como se diz, o dinheiro está passando na mesa, você está de braço cruzado porque você já colocou uma certa porcentagem no bolso, né? Então, quando eu fiz a minha primeira planilha do método de ciclos do Lay ao Correct Score, eu terminei, né, todos os ciclos sem quebrar. O ciclo 1 eu segui estritamente o objetivo e eu via que eu fazia 1 ou 2 entradas, já pegava o objetivo, depois eu via aquele mercado mais uns 10, 20 minutos ali tendo uma oportunidade de conseguir mais lucro, né, e de forma tranquila, sem ficar pagando ataque, às vezes numa substituição, na paralisação para um atendimento e etc. E eu fiquei de fora. Eu ficava assim, e aquilo me incomodou muito, né? Eu falei, pô, ciclo 1, fiz aqui bonitinho, terminei, mas eu deixei passar dinheiro demais na mesa e não peguei. Teve jogo que eu fiz o ciclo, o objetivo ali da entrada com 2, 3 entradas, às vezes até com uma entrada. Depois o jogo continuou ainda mais 10, 15 minutos, a odd foi subindo, tendo aflição e tal, não sei o que, e eu fiquei de fora. Aí eu tive a ideia de deixar em aberto, né? Colocar aqui só como, vamos dizer assim, um parâmetro aqui, mas nada que eu tenha que seguir isso aqui à risca. Porque tem jogo que eu vou pegar, por exemplo, ó, esse jogo eu peguei 8, esse jogo eu peguei quase 9, aqui eu peguei quase 11, aqui eu peguei quase 15, mas aqui, no Corinthians e Palmeiras eu peguei 2%. Foi o que aliás, no Corinthians e Palmeiras eu quis ficar até de fora, peguei 2%, estava ruim, eu entrava, tinha que sair. Meus cliques foram em momentos um pouco complicados e aí eu abandonei o jogo e fiquei de fora. PSG, PSV e Girona, uns 5%, aqui 11, quase 12, aqui no quase 9, aqui menos, né, foi 4%, foi o que precisava também, né, para fechar o primeiro ciclo, sair de 200 até 400. Então o ciclo 2 também foi a mesma coisa, ó, 6%, 4,5%, 6,92%, aqui 27,21%, né, o Galatasaray e Tottenham, se não me engano, o Galatasaray estava ganhando por 3-1 do Tottenham. Aqui o Olympique de Marseille e Auxerre, onde o Auxerre estava ganhando de 3-0, né? Terminou o primeiro tempo ganhando de 3-0 do Olympique de Marseille. E aí eu fui operar esse lei goleada no segundo tempo. Tá uma leitura boa, que o Auxerre, depois de ganhar 3-0, de ter feito 3-0, recuou, deixou o Marseille correr atrás. Deu para pegar aqui uma porcentagem razoavelmente boa. O seu campeonato francês, né? Que normalmente
uns movimentos ali um pouco aquém do que a gente gosta. Então, por que que eu, voltando ao assunto aqui do controlar a ganância, por que que tem que eu estou mostrando isso aqui para vocês? E quando você não tem um objetivo, tipo, igual eu não tenho aqui, eu tenho um parâmetro de 6,5%, que é a minha média, né, juntando as outras planilhas que eu operei, que eu fechei todos os 5 ciclos. Quando você não tem um objetivo, o que que pode acontecer? De você ficar ganancioso e você querer esmiuçar até o último caldo ali do bagaço ali da laranja, entendeu? E isso pode fazer o quê? Pode fazer com que você se exponha a níveis de se colocar em risco mais do que o necessário. Vou dar um exemplo. Eu fiz aqui 27% nesse jogo do Galatasaray. Porra, você pode olhar aí, 27%, quase 30% é uma porcentagem boa, né, que é sobre a stake, né, que eu coloquei aqui. E às vezes o que que acontece? Esses 27%, aí você fica ali, pô, falta pouco para me bater 30%. Aí às vezes o jogo está complicado, o jogo já ficou ruim, ou o mercado já não está tão aflito igual estava antes. E aí você fica querendo ali, sempre querendo um pouco mais, quer um pouco mais, quer um pouco mais, quer um pouco mais, e você nunca está satisfeito, não chega, tá bom, aqui fica de boa, tô com 20%, tô com tanto por cento. Então a gente tem que ter um controle para não deixar a ganância abraçar a gente, né? Às vezes a ganância abraça a gente não vê. A gente só vê depois quando já aconteceu o desacerto, né? Vamos dizer assim, o pior que é o quê? Tomou o gol aonde, imagina, por exemplo, igual aqui, fiz 27%. Vamos supor que eu quisesse continuar, não quero fazer 30, quero fazer 35, e aí eu vou lá e tomo um gol do Galatasaray, tomo o quarto gol, full hedge de stake. E aí, pô, tava com quase 30%. Fui querer mais um pouco, né? Mais 3%. A gente sempre toma o gol por querer. Se você for reparar a ganância, o que que acontece? Você já está com um lucro bom, pô, você já está com um lucro bom. Você normalmente toma um full head ou devolve ou toma um head grande por um lucro bem menor do que aquele que você já está. E isso é a ganância. Você não enxerga o que você tem. Você só enxerga o que você colocou ali, o que você quer. Por exemplo, eu estou aqui com 17% no Olympique de Marseille e Auxerre. Aí o mercado ainda continua e tal, mas o jogo já ficou mais arriscado, o jogo já ficou mais complicado, o Auxerre está conseguindo um contra-ataque ou outro e tal. Eu eu paro de olhar para esses 17% como um lucro bom e só enxergo o arredondar. Pô, tem que arredondar aqui para 20, tentar pegar 20, tentar pegar 21. E aí, na hora que você vai ver, talvez você tome o gol ali que vai te tomar um full hedge da stake, ou te dar uns 40, 50% de hedge em relação a stake. E na hora que você vai ver, o seu hedge você agora vai fechar num hedge grande, né, ou full hedge da stake, e você estava em busca de um lucro bem menor do que aquele que você já tinha angariado, que você já tinha conseguido. Então, a ganância é bom a gente controlar. É super importante a gente controlar a ganância e você tem que se monitorar. A gente tem que se monitorar o tempo todo para a gente não ser abraçado pela ganância e às vezes a ganância nos abraça sem a gente ver. A sétima dica aqui, pessoal, já está finalizando. Galera, se você estiver assistindo esse vídeo até agora, se inscreva no canal, dá uma moral pra gente aí. Também eu vou deixar o link aqui, ó, do canal no Telegram. Também se inscrevam aqui no canal do Telegram. Eu sempre coloco alguma coisa aqui interessante no Telegram. Sempre quando eu vou operar, por exemplo, lei goleada, igual eu coloquei aqui hoje no jogo do Ceará, ó. E boa noite, pessoal. Vou tentar explorar o legoleado do Ceará na medida do possível, né? Ceará aí. Esqueci Botafogo de Ribeirão Preto. Consegui pegar aqui 7,5%. O Ceará acabou fazendo o quarto gol. Não paguei esse ataque aqui do Ceará, né? E aí, então, ou seja, se eu tivesse ficado exposto aqui nesse ataque do Ceará, o Ceará teria feito o gol, né? E como fez, e eu teria fechado aqui com full hedge de stake.
Peguei aqui 7%, foi o que deu para pegar, por isso que eu sempre coloco ali, se possível, na medida do possível, porque às vezes não é possível, né? Às vezes só é possível pouco. E o Telegram eu vou deixar o link dele aí fixado aí nos comentários. Entre aí, dê uma moral para nós aí no Telegram e se inscreva no canal. É só clicar nesse botão do lado direito aí da sua tela. Sétima dica, pessoal, é você operar os ciclos no Leia ao Correto Score sem pressa e ansiedade para terminar. Eu vejo que, por quê? Vou voltar lá para a planilha para explicar de novo que ela é interessante que ela tem aqui. Vocês reparem que, por exemplo, esse ciclo 1. Esse ciclo 1 eu terminei com 9, foram 9 jogos somente. Eu já fechei os ciclos. No ciclo 2, foram 8 jogos, foram até menos jogos. Foram 8 entradas para me fechar. Fechei com 108% o ciclo 2. E por que eu falo sem pressa para terminar? Porque você pode às vezes olhar essas porcentagens, né, e aqui está interligado também com a ganância, né? Você pode olhar, pô, eu consigo fazer 8, consigo fazer 10, consigo fazer 15, consigo fazer 20, consigo fazer 25, e aí você vai ficar com aquela pressa de querer terminar o ciclo logo, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, e daqui a pouco você quer fazer um jogo atrás do outro, e às vezes o jogo não está com mercado bom, o mercado está com liquidez, mas está sem fluidez, ou não tem nem liquidez nem fluidez, sem aflição, e mas você tem que fazer, e você quer terminar logo. Para funcionar, galera, para funcionar de verdade, você tem que tirar a pressa, acabar com a pressa, acabar com a ansiedade de terminar o ciclo. Começa o ciclo 1 e vai de boa, termina no seu tempo. Eu já terminei, por exemplo, aqui, voltando aqui para a planilha. Eu terminei o ciclo 1, ó. Comecei no dia 3 e finalizei no dia 5. Beleza, eu levei aí dia 3, dia 4, dia 5, 3 dias. Pouco tempo, na minha opinião. Mas eu já terminei também, em outra planilha, o ciclo 1 em uma semana. Em 15 dias, porque não tive oportunidade, ou as que tive, eu acabei deixando passar, perdi o bonde. Mas não tive pressa, pô, tem que fazer, tem que terminar com 2 dias, com 3 dias, não. Vai de boa. O importante é terminar. E o remédio para isso, né? Para você acabar com a pressa, né? Para você operar os ciclos no Leia ao Correto Score, já que você não tem ali um objetivo, etc. Ou se você quiser colocar o objetivo também e seguir ele, também não é errado, pode fazer. Mas é você fazer o jeito certo de você iniciar os ciclos no Leia ao Correto Score, é fazer eles sem pressa, sem ansiedade para terminar os ciclos e o remédio, né? Os remédios para você, um antídoto para você acabar com a pressa, acabar com a ansiedade, é você ter calma e paciência. Tenha calma, tenha paciência que as coisas vão fluir. E aqui, para finalizar, quando que eu sei que validei o método de ciclos, né? Ou que eu fiquei fera, ou que eu estou ali entendido dos ciclos no Leia ao Correto Score? Na minha opinião, é quando você termina ele a primeira vez. Teve até um parceiro meu aqui me chamando no privado aqui no Discord e me perguntou, ó, outra pergunta, quanto fechamento de ciclos posso dizer que estou entendido no negócio, consolidado, validado? O que ele quer dizer com isso aqui? Quantas vezes eu tenho que fechar todos os ciclos para me sentir ou me considerar validado aqui? Agora eu estou operando de boa, já estou, vamos dizer assim, já é um método validado e agora é só dar sequência. Aí eu coloquei para ele, ó, ao meu ver, eu coloquei aqui 1. Aí ele até ficou surpreso, né? Um fechamento, eu já estou entendido e consolidado e validado. Aí essa é a minha opinião, tá, pessoal? Falei, ao meu ver, sim, pois não creio que alguém consiga fechar todos os ciclos de forma aleatória ou na cagada, ou sorte, negócio que a gente costuma falar aqui. Pois sorte se dá em um jogo ou outro, mas como são 5 ciclos e várias entradas, penso que se a pessoa que fecha todos os ciclos sabe o que está fazendo, como fazer e quando fazer.
Falei, até comentei que essa não é uma opinião só minha, né? Quando eu operava lá no grupo do Netuno, essa também é a opinião do Netuno também. Ele dizia que quando a pessoa consegue fechar todos os ciclos sem quebrar, chega no ciclo 5 e vence, não quebrou em nenhum ciclo, na hora que ela finalizou ali, se você fosse reparar, se você for pensar em você lá no ciclo 1, depois quando você vai pensar em você lá no ciclo 5, finalizando ele, na hora que você finaliza, você vai ver que você mudou muito de patamar em todos os aspectos e atributos no quesito trade esportivo. E isso é verdade. Quando o Netuno falou isso, eu não tinha terminado nenhum. Estava ainda tentando nem operar método ciclos, estava tentando operar ali alguma coisa separada ainda de método, fora de método ciclos. E quando eu fui operar o método de ciclos, eu pá, e vamos, e no 2 quebra no 2, quebra no 3, vai no 4 uma vez, e pá, mas quando eu não sei, eu não vou lembrar aqui em qual tentativa que eu fui lá e consegui fechar todos os ciclos, mas eu lembro que a primeira vez que eu fechei todos os ciclos sem quebrar, quando eu olhei para mim assim, quando eu terminei, falei, rapaz, terminei todos os ciclos sem quebrar. Além do resultado financeiro, eu me senti assim bem diferente do ciclo 1 até o ciclo 5. Eu senti que eu tinha dado uma mudada assim, absurda, que eu operei no ciclo 1 de uma maneira, no ciclo 2 já foi melhor, no ciclo 3, no ciclo 5 parecia que eu tinha feito ali um curso intensivo onde eu melhorei em vários aspectos em pouco tempo, né? Vamos dizer assim, apesar que não foi pouco tempo. Quando eu fechei meu primeiro ciclo, eu levei um mês e meio, mas era no Meteoros, no Lei a Zebra no primeiro tempo, Lei Favorita, etc. Mas enfim, eu considero que assim que você fecha todos os ciclos uma primeira vez, você já está ali, já pode considerar que você, pelo menos no quesito método de ciclo, você já está validado, aquelas estratégias ali já estão validadas. Eu até coloquei para ele aqui. Você pode não ser um expert nato, né? Vamos dizer assim, pô, o cara já domina o mercado igual o Netuno, igual o Theo, igual o Draco, etc. Você pode até não ser um expert nato ainda, pois com o tempo tu vai ficando cada vez melhor, mas entendido já é, né? Validado, entendido, consolidado já é. Depois repito, ninguém chega no ciclo 5 e fecha todos os ciclos sendo sortudo e etc. Tem que saber como fazer. Do contrário, a pessoa tenta e tenta e vai quebrando nos ciclos iniciais, chega até o 2, chega até o 3, etc. Mas sempre esbarra em algo depois de várias e várias tentativas. E essa é a minha opinião, né? Então, quando sei que validei o método de ciclos, assim que eu creio que assim que você fechar do ciclo 1 até o ciclo 5 sem quebrar, você completar ali todos os ciclos, você já pode considerar aí que você validou. E aí, para você saber quais são as estratégias que vão funcionar ou não, aquela ideia, né, que eu dei aqui para vocês de início, se possível, né, fazer uma estratégia em cada planilha, né? Ó, esse aqui é só a ideia, pessoal. Se você quiser fazer todas junto, fica a seu critério. Faz uma estratégia em cada planilha, né, um método em cada planilha, vê o que funcionou, o que não funcionou, e depois de ver o que funcionou, o que não funcionou, aí na próxima planilha você, né, depois de alguns meses, seja 3 meses ou 6 meses, você junta as que deram certo numa planilha só, porque aí vai fazer o ciclo, teoricamente, vai fazer o ciclo andar mais rápido, né? Essa é uma ideia que a gente passa. E você pode vir aqui em diretrizes, ó, igual por exemplo, isso aqui é um ciclo que eu estou aqui no ciclo 3. Ó. Comecei esse ciclo 3 no dia 9, hoje é dia 13. Olha para você ver, ó, no dia 3 eu comecei o ciclo 1 e fechei ele no dia 5. O ciclo 2 comecei no dia 6 e fechei no dia 9. E agora todo dia 9 e nós já estamos aqui, né? Não está aparecendo para vocês aí, mas hoje é dia 13. E eu ainda estou aqui com 30% só, nem 30%, né? Um pouco mais do que 25% do ciclo 3. Então, aqui o ciclo 3 já teoricamente já vai demorar um pouco mais do que os 2 primeiros ciclos e tá ok. Vai no tempo dele, pronto. E se demorar um mês para fechar o ciclo 3, beleza. Se demorar uma semana, beleza. O importante é terminar. E aí você pode vir aqui
Vocês viram aqui que eu estou no ciclo 3. Aqui em diretrizes, aqui vai te falar, por exemplo, o lei goleada curta exposição, a estratégia que está mais me dando dinheiro nessa planilha aqui. O lei goleada longa exposição, a segunda estratégia que está me dando mais dinheiro. E o lei ao placar limite, é a última estratégia aqui, que está me dando menos dinheiro, né? Mas ainda está no lucro aqui. Eu operei pouco, fiz 3 entradas só no lei ao placar limite. No lei goleada longa exposição foram 7 entradas. E no lei goleada curta exposição foram 11 entradas. Então isso aqui também vai te dar aí um panorama, um método ou outro está te ajudando, ou se ele está te atrapalhando, ou se ele está te travando um pouco. Talvez ele não está no red, mas também não está com lucro bom, está ali no 0 a 0. E aí vai abrir um leque para você tomar aí a melhor decisão de parar de fazer um determinado método ou de mudar algum critério daquele determinado método. Aí fica a seu critério o que é melhor fazer. E aqui, pessoal, só para finalizar, ciclos, ganhos e perdas, né, sobre a stake inicial. Quando você está começando o ciclo 1, como o ciclo 1 é o primeiro ciclo, se você tomar o gol ali contra a posição, é um head de 100% da stake, ou seja, o ciclo 1 é o único ciclo que, se você não conseguir, se você quebrar no ciclo 1, ele é o único ciclo que você realmente fica no prejuízo daquela stake que você separou para operar. Quando você passa para o ciclo 2, você já não fica mais no head, seu head é 0%, e o seu possível green, caso você vença o ciclo 2, é de 50% da stake inicial. Você passando para o ciclo, vencendo o ciclo 3, você venceu o ciclo 2, foi para o ciclo 3, né? Só para recapitular, o ciclo 2, se você vencer ele vai te dar automaticamente, no mínimo, aí 50% da sua stake inicial do método de ciclos. Quando você passa para o ciclo 3 e vence o ciclo 3, automaticamente você já tem ali 150% de lucro sobre a sua stake inicial. Quando você vence o ciclo 4, você automaticamente já tem ali no mínimo 250% de lucro sobre a sua stake inicial, ou seja, 2 stake e meia, né? E você vencendo o ciclo 5, o ciclo 5 que é completar o método, né? Por isso que eu escrevi aqui método completo. Vencendo o ciclo 5, você fica com no mínimo 850% de lucro sobre a stake inicial. Tá beleza, pessoal? Galera, fica assim. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode me chamar lá no Telegram. Vou deixar o Telegram aqui fixado nos comentários. Pode me chamar no privado. Vou deixar o link do Discord para quem quiser participar do Discord. E até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Até mais.